respeito aí dessa crítica do presidente da República, que eu quero uma análise do César. Bom, a Adriles me disse aqui do lado que ele de fato concorda com isso enquanto estava passando a... Não. Veja. Esse é protesto aí? Você se referiu a isso como identitarismo. Esse é o processo do identitarismo, é o resultado, mas vai lá. Veja, uma pessoa morreu espancada, Adriles. Ela foi espancada até a morte. Pelas pessoas da igreja? Ah, pelo amor de Deus. Não. Cristãos? Mas ninguém... Essas pessoas que estão indo ali demandar justiça, ninguém está dizendo que foi por essas pessoas. Mas na igreja, no meio da missa, César, pelo amor de Deus. Por quê? Por que não vai no terreiro de Umbanda? Porque eu nunca vi protesto que não gere algum nível de incômodo ser eficiente. Talvez vocês conheçam. Não me parece que é um caso. Por que com os cristãos? Peraí. Não, mas a questão é por que com os cristãos? Todo mundo vai poder falar, porque senão ninguém entende nada. Vai lá, César. Veja, é uma situação dantesca. Essa pessoa foi morta, apaulada, e não é uma questão de identitarismo, pelo amor de Deus. Não por acaso, como eu estava te dizendo no bloco anterior, invariavelmente as pessoas que são vítimas desse tipo de violência são pretos, pardos e que se encontram em situação de vulnerabilidade. Não importa, eu te disse no bloco anterior que o racismo é estrutural e afeta todo mundo. Eu não disse que brancos única e exclusivamente são racistas. Paulo me perguntou isso e eu disse isso com muita ênfase. O racismo é estrutural, ser estrutural... Tá desviando do foco. Eu quero saber a tua opinião de invadir uma igreja, ou os cristãos, e o silêncio da mídia. É sobre isso que eu quero que você fale. Você tá desviando pro racismo. A gente já conversou sobre racismo. Veja, agora, por que igreja católica? Veja, por quê? Zoe, se você tivesse um parente teu assassinado a paulada, sem a menor... Você atacaria inocentes. Com todos os tipos... pra se vingar. Por que eu invadiria uma igreja? Peraí. Ninguém atacou. Estão atacando, eu tô invadindo igreja. É uma reivindicação no sentido... O Brasil é um país predominantemente católico e essa gente sabe que a culpa é do catolicismo. Pelo amor de Deus, César, não tem jeito. Não, pera um pouco, Adriles. Termina, fecha aí. Não, só para finalizar, colocando palavras César, na minha boca, cara. Vamos lá, eu não por disse favor. que a culpa é do catolicismo em hipótese alguma. Eu tô te dizendo que o movimento no sentido de chamar a atenção para esse tipo de barbaridade é válido. E o que me espanta é que vocês se comovem com o pseudo-ataque à igreja... Com a morte do menino. Pera um pouquinho, a hora que vocês estiverem falando eu respeito e fico quieto. O pseudo-ataque à igreja te comove muito mais do que o congolês que formou... Eu nunca falei isso, Bom, César. porque eu não vi vocês manifestarem nenhum tipo de... Não, a gente já tá falando disso há dias. A gente falou sobre isso há dias no programa. Falamos umas 3 vezes no programa. Eu não vi o Bolsonaro se manifestar em hipótese alguma lamentando a morte do cara. É muito triste o que aconteceu com esse menino de 24 anos. E os 3 que fizeram isso, esses vagabundos, têm que ser punidos com rigor da lei. Já tinham passagem pela polícia e estavam soltos de novo na rua, cometendo crime de novo, entendeu? Agora, o que me revolta é a cristofobia, é isso que me revolta. O silêncio da mídia, que a mídia não se revoltou. Agora, se invadissem uma mesquita, se mexessem com muçulmanos, né? Se mexessem com umbandistas, aí ia virar um Paranaguê isso aqui, ia ser uma gritaria, a mídia revoltada, falando que a gente é contra muçulmano, que a gente é contra, né, umbandista. Agora, quando é com cristãos, aí pode tudo. A cristofobia, infelizmente, tem uma onda muito grande aqui no Brasil, de pessoas trabalhando contra e ofendendo a religião cristã. E é sobre isso que eu queria que você falasse, mas aí você já desviou e foi para o racismo novamente. Não, eu posso... Fugiu do assunto. Por favor. Fala, responde a Zoe, em seguida eu posso... Não, eu acho que qualquer forma de qualquer ataque contra credos, religiões, o que quer que seja, é um problema. Isso não é ser politicamente correto, mas como o Adriles... Você justificou, falou que é um protesto válido. Ele tentou justificar uma coisa que não tem justificativa. Uma missa é válida. A igreja é a casa de Deus. Qualquer um que entra na igreja não está invadindo. Eles invadiram. E ainda por cima o vereador petista que comandou a invasão. Você viu zombaria? E outra coisa, foi lá em Curitiba. O crime foi cometido você pediu para eu comentar. Responder, Zoe, você fez a pergunta, só um minuto. Veja, para responder a tua questão de forma muito específica, eu não acho aceitável que nenhum tipo de fé ou visão seja profanada. Eu respeito qualquer tipo de expressão.
Em qualquer âmbito. Agora, o que eu vejo, o que está em pauta aqui, é o assassinato brutal de uma pessoa que foi espancada até a morte. Me choca que vocês se preocupem mais com um eventual ato que foi realizado numa igreja. Perfeito. E que o cara ser espancado em última cada dia é mais não... comum. Vai lá, Cada Adriles. dia é mais comum essa O manifestação contra Moise, cristãos. vamos lá. O Moise foi espancado pela perversidade humana. Foi um crime brutal que tem que ser apurado, os responsáveis têm que ser punidos. Exatamente. Não há nada, rigorosamente nada de racismo ou de Meu xenofobia Deus, Adri. em seu crime. Os outros eram negros, ele era um homem não, de novo pobre, esse os outros assunto. que o mataram também eram homens pobres. Ele foi morto por um clima de impunidade da justiça do Brasil, aliada à perversidade humana, que essa não é um problema brasileiro, é um problema atávico dentro da humanidade. Existe a maldade humana, existe a banalidade do mal em relação à vida das pessoas. Por que esse você não caso- vê jovens Agora da deixa eu- Zona Sul do Rio de Calma. Janeiro sendo espancados até Agora a deixa eu morte pela falar, maldade humana? Porque existe um tipo de preconceito socioeconômico, e infelizmente negros são ligados à pobreza. Em última instância, alguns negros são ligados, inclusive, à marginalidade. Esse é o malabarismo Isso é um problema. semântico Não que é você utiliza pra falar não racismo. Não houve racismo nesse crime. Agora, eu acho essa pauta fascinante, porque ela expõe de maneira concreta a minha tese no primeiro bloco. Essa é uma manifestação identitária de pessoas que invadem um lugar de pessoas inocentes, que não têm rigorosamente nada a ver com um crime brutal, que são responsabilizadas pelo conceito que você falou, César, de um crime coletivo social. E aí, quando o cara percebe que existe um crime coletivo social, o cara entra aonde? Na Igreja Católica, que simboliza a opressão cristã do Ocidente, ou seja, uma subversão. O cristianismo é exatamente a propensão à misericórdia, à compaixão, e você denigre, você constrange, você humilha, você acusa pessoas inocentes que estão professando o seu credo de serem coniventes, olha só, coletivamente com o assassinato de um negro por outros negros. Ou seja, você cria falsos criminosos, impõe exatamente uma opressão ordinária. É isso que o identitarismo faz. Pessoas que se colocam coletivamente no lugar de vítimas e que vitimizam pessoas inocentes pela criação de um crime coletivo. O identitarismo no Brasil e no mundo é um mal tão grande, e eu diria maior, do que o racismo hoje. O que eu queria entender dessa história é o seguinte: por que a invasão é feita dentro de uma igreja? Qual que é o... Sano. a Você sabe quem que justificativa? comandou? Um vereador Não, petista. então, mas eu quero entender É um o símbolo, que a igreja Paulo. tem a ver com isso. Eu acho que esse é o Paulo, primeiro Paulo, ponto. se você estabelece... Calma aí, só um minuto, Adriles. Não, esse é o primeiro ponto. E segundo ponto, de uma coisa que eu particularmente, César, não gosto, porque eu acho que quando a gente joga a questão do partidarismo nessa história, essa história vira politicagem, aí é partido A contra B. É mais pior do que isso. Tinha a bandeira do PCB lá dentro da igreja, É, do isso aí. Partido Comunista Brasileiro. Então, assim, aí vira... Mas não é novidade Posso pra ninguém, né, responder? Paulo? O comunista odeia. A sua Mas eu- pergunta é religião- simples. Mas eu quero Odeia. entender por que entrar dentro de uma Paulo, igreja eu acabei católica. de responder. O Se que a você igreja cria... católica tem? Esse é o problema. Eu não Deixa sei só o que responder, vocês César. Eu te entendem, jogo. o que é comunismo, César, deixa eu te jogar. Deixa eu responder, eu te jogo. A pergunta do Paulo é fundamental. E é o que eu tentei responder, vou tentar responder de novo. Se você percebe que existe um crime coletivo associado a uma opressão branca, essa opressão branca você associa ao cristianismo. Eu lembro do Fábio Porchat. Eu não faço piada com mulher, mas faço piada com cristão, porque o cristianismo é opressor. Essa é a perversão da coisa. Você entra em qualquer igreja para punir aquelas pessoas que você acha que são criminosas porque fazem parte de um crime coletivo. Então você pratica crimes em nome de um falso combate a um falso crime coletivo, sendo que o Moise foi espancado, foi morto de maneira violenta e cruel, não por racismo, não por cristianismo, não por xenofobia, mas pela perversidade humana. E esses identitários, esse movimento identitário, quer culpar toda uma estrutura Por que é que a social, perversidade e, eventualmente, humana, quando você Adriles? culpa toda uma Perfeito, estrutura Adriles. social, você criminaliza qualquer um e você oprime qualquer um. O identitarismo, eu volto Deixa- a dizer, é pior Perfeito. do que o racismo Deixa no eu Brasil. ouvir o César agora. Veja, Adriles, por que a perversidade humana não mata jovens brancos da Zona Sul, também, querido. da Zona Mata Sul todo mundo. do a Paulada? Me acha o último caso que você viu de um jovem branco
que reside na zona, no Leblon e que foi espancado até a morte. São assassinados, e veja, são mortos, são assassinados. Existe um outro caso também, a homofobia. Caso isso aconteça, você seria capaz de perceber muito prontamente como é que seria a reação da sociedade civil daquele local. Enfim, A reação foi gigantesca Veja. nesse caso, César. Foi gigantesca, foi comoção nacional. Não é pra menos. É o contrário. Você sabe por quê? É o Porque contrário. Se um branco é assassinado hoje, não vai ter repercussão nenhuma. Porque travou... Se um negro é assassinado, vai ter uma repercussão maior por causa do discurso racialista. Eu acho que eu não tenho que distinguir nem o assassinato de um branco, de um pardo, de um cafuso, de um índio, de um negro. Adriles, não é você que tem que distinguir não foi ou não. racismo que Existe matou uma esse jovem. Existe uma força estrutural que assim o faz, os números isso, demonstram. Não, os números demonstram, não é Esse questão... discurso seu faz que as pessoas invadam igrejas. Eu lamento que você não goste. Agora, se você pegar estatisticamente, talvez a ciência é um valor que eventualmente você rechace, mas... rechaço bom, ciência, mas ela pelo amor de existe. E 80% quase dessas pessoas têm cara, cor, etnia, raça. Isso não é uma questão do que você expliquei isso. do que você acha. Isso não é racismo. Ou que você isso é uma deixa... identificação da pobreza Como eu com a entendo, população você negra faz um da malabarismo, pós-escravatura. Não, isso é realidade, isso é malabarismo. Cara, veja. Racismo é você matar alguém porque ele é negro. Não existe isso no Brasil praticamente. Estude a história do Brasil colônia Estude semântica, e do Brasil império. Claro que houve racismo, eu não estou negando isso. Só para concluir, só para concluir, um minuto. Vai lá. Estude a história do Brasil Império e do Brasil Colônia e você vai ver que essas forças estamos na colônia mais, César. Mas existe um legado histórico-cultural que organiza a nossa... O Brasil não é um país racista. Eu não tô conseguindo nem falar, gente. César, só para fechar um tweet, por favor. Ok. Existe um legado histórico e cultural que foi consolidado no Brasil Colônia e no Brasil Império que forma a organização da nossa atual república. Colônia mais. Olha, existe racismo no Brasil, mas o Brasil não é um país racista e por falar em igreja,